Fala, galerinha da primeira série, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a professora Karine Fernandes. Eu tô aqui hoje para mais uma aula de literatura. E hoje nós vamos iniciar o livro 4 com o módulo 13, onde nós vamos começar mais uma escola literária, né? Em que nós vamos abordar sobre romantismo, contexto e características gerais. Parte 1, beleza? Então, pega o seu material, pega tudo que você vai precisar aí para aprender. Gente, essa é a última escola literária que a gente aprende esse ano, tá? As outras escolas literárias, elas ficam aí para o próximo ano, quando a gente começa com realismo, que é a escola que vem depois do romantismo. O romantismo é uma escola literária muito extensa, tá? Mas eu acho que vocês vão gostar bastante de conhecer sobre essa escola literária, porque a gente começa a ver como que a literatura ela é usada, né, como um importante instrumento de luta, né? Ela defende as pessoas que são aquelas que são desfavorecidas, vai defender aí aquelas que sofrem preconceito e assim por diante. A gente já começa a ver uma questão de luta na literatura no arcadismo, né? Que pretende aí lutar pela independência do Brasil. E aqui isso continua, tá? Então vamos começar aí a nossa aula de hoje. Bom, gente, nós vamos iniciar falando sobre o contexto histórico. O que estava acontecendo no mundo e no Brasil nesse período? Na segunda metade do século XVII, né, a gente teve a modificação das relações econômicas na Europa, porque a gente teve um forte processo de industrialização. Então, lá estava acontecendo a Revolução Industrial. E com a Revolução Francesa, no ano de 1789, a gente vai ter uma mudança das estruturas sociais e políticas que até então vigoravam e que as pessoas conheciam. Então, fazendo com que a mobilidade social se tornasse mais viável e as classes estáticas desaparecessem gradualmente, é, essas mudanças elas iam acontecendo, né? Principalmente no campo social, já que na época a Revolução Francesa durou muitos anos e trouxe aí, né, muitas mudanças. Então, nesse momento, quem tinha o poder era a burguesia. E a aristocracia, né, os monarcas, eles encontravam-se em plena derrocada. Então, tinha todo um movimento para acabar com a monarquia, né? E acabando com a monarquia, a igreja também perdia um pouco do poder, já que ela defendia que aquelas pessoas, elas estavam ali porque elas foram escolhidas por Deus para estar ali. Então, não só os monarcas, que a aristocracia perdia o poder, mas a igreja também, e com isso a burguesia reinava. O romantismo, então, ele vai surgir com a expressão artística da nova classe dominante, que é a burguesia. Os valores burgueses e a ideologia da burguesia, como o liberalismo, o republicanismo, foram expressos, eles estão presentes dentro dos livros românticos que a gente tem. Né? A monarquia, a gente não vota, a gente não escolhe o nosso governo. A burguesia lutava, então, pela república, para que a gente pudesse ir às urnas, né? Claro que de um modo diferente nesse período, e escolher quem ia nos governar de certa forma. No Brasil, em 1808, o prenúncio de modificações políticas ele chegou, né, quando o rei de Portugal, Dom João VI, e toda a corte dele veio para o Brasil. E em razão de um bloqueio continental que o Napoleão impôs, ao qual o governo português não aderiu. A solução, então, que eles tiveram foi fugir para a colônia. Então, Dom João ele pega toda a corte dele e foge aqui para o Brasil, né? Que é a colônia de Portugal. Pouco tempo depois, em 1815, o Brasil ele foi elevado a Reino Unido de Portugal. E no ano de 1822 aconteceu a independência do Brasil. A gente se tornou um país independente. Não éramos mais, né, colônia de Portugal. Portugal não tinha mais direito sobre o nosso país. Então, nessa época, quem sobe ao poder, depois que a gente se torna independente, o rei ele perde uma função aqui pra gente. E aí surgem as oligarquias cafeicultoras, né? Que é a oligarquia, inclusive mais pra frente a gente vai ter chamado do café com leite, que Minas vai indicar um presidente durante um período, porque lá o leite era muito forte, então dominava economicamente o país, e São Paulo vai indicar um presidente durante um período, porque o café era muito forte e dominava o país durante um período.
Eu coloquei aqui um saiba mais. Então, resumidamente, a gente pode observar o processo de industrialização e democratização da arte da seguinte forma: a gente tem a industrialização, que vai ocorrer, depois a produção em massa. Se você está industrializando, você vai triplicar, né? Isso se não aumentar muito mais a sua produção. Com isso, você vai ter um processo de urbanização, né? A gente vai ter aí os primeiros traços da construção de cidades e tudo mais. E vamos ter a formação da classe média, né? Que é o que a gente chama aí de burguesia. Vamos começar a ter uma maior alfabetização. Um pequeno número de pessoas era alfabetizado, então isso vai aumentar. Vamos começar a alfabetizar mais pessoas. E vai surgir um novo público leitor, mais diversificado, numeroso e consumidor de livros, porque até então quem lia era só a elite, mas a partir do momento que eu aumento a alfabetização, eu dou acesso a mais pessoas a lerem também, a conhecerem também, né? O escritor, ele vai passar a viver aqui da sua produção literária e a gente vai ter então uma democratização da arte, que é uma consequência da revolução aí. A arte, ela foi durante muitos anos voltada para uma elite. Quando chega aqui, então, ela é democratizada, já que todas as pessoas vão ter, de certa forma, acesso a ela, já que aumenta o range da alfabetização aqui. Bom, vamos conhecer então umas características dessa escola literária. O romantismo ele foi o momento em que a arte ela deixou de ser uma atividade social e ela vai se tornar então uma atividade individual. Então, a primeira característica que a gente vai ter é o subjetivismo. Ele é um reflexo do individualismo. O subjetivismo ele é um resultado de uma série de fatores. Então, o individualismo ele vai levar o artista a uma maior introspecção, que vai resultar em uma arte que se baseava no eu. O artista que ele é mais fechado, ele pensa mais nele, né? Logo, a gente vai ter uma arte mais egocêntrica. Nela, a gente vai ter a expressão sentimental do artista. O artista que ele é tão egocêntrico, ele pensa que ele é tão assim, né, necessário, que ele fala, eu preciso escrever, tem que colocar no papel, que o mundo ele precisa ler aquilo que eu tenho para dizer. Então, o egocentrismo está muito presente. Outra característica que nós temos é o sentimentalismo. No romantismo, a gente tinha uma exacerbação dos sentimentos, a qual a gente chama de sentimentalismo. Os dramas existenciais, eles eram manifestados em sua máxima, uma tendência que eles tinham ao exagero emocional, né, que vai permear toda a literatura romântica. Eles são extremamente exagerados. E essa manifestação, ela era alcançada pela utilização excessiva de adjetivos, de pontuação expressiva, exclamação, reticências e travessões. Então, eles expunham todos os sentimentos deles. O escapismo também é uma outra característica que está muito presente. Ela é consequência do sentimentalismo. Então, o escapismo é o desejo que ele tem de fugir da realidade. Estou aqui, né, mas eu não quero estar inserida dentro dessa realidade. Quero estar fora dessa realidade. Então é aquele desejo de fugir do real. O romântico ele tinha consciência de que não podia aprender a realidade como um todo. Então, logo, ele sabia que mesmo querendo, ele não conseguiria expressar tudo o que sentia por meio das palavras. A gente muitas vezes a gente quer pôr os nossos sentimentos para fora por meio das palavras, mas nem sempre isso é possível. E dessa forma, a única alternativa era fugir para onde os problemas não existiam, para onde a realidade não o oprimia. Então eles criavam, né, ali dentro dos textos deles, lugares e tempos que para eles eram perfeitos, eram ideais. A gente tem um ideal de mundo que seja perfeito. Eles vão criar isso dentro do texto. Então eu vou fugir dessa realidade que eu estou vivendo hoje, que não é legal para mim, e vou criar um mundo, né, aí na fantasia que eu acho que é bacana. Além disso, eles têm a fuga no tempo. A fuga no tempo, ela é dividida em dois tipos diferentes. A gente tem para o passado histórico e para o passado individual. Na fuga para o passado histórico, a gente vai ter a volta à Idade Média, né, no caso dos países europeus. E a volta aí a tempos próximos do descobrimento do Brasil. Então, lá na Idade Média, eles vão valorizar na Europa o cavaleiro medieval. Por quê? Eles vão ressaltar as virtudes, a honra, a coragem, já que ele lutava na Guerra das Cruzadas, defendendo, né, a igreja. Então, eles vão valorizar muito. Aqui no Brasil, a gente não viveu a era medieval. O Brasil foi descoberto depois da Idade Média. Então, aqui no romantismo brasileiro, o
que surgiu foi a valorização do indígena. Mas, em verdade, né, já é uma hipocrisia, já que assassinaram, né, vários indígenas e eles criaram um indígena artificial, fantasioso, parecendo mais um cavaleiro medieval, e não um índio que a gente realmente tem, né? Então isso se devia ao desejo da equiparação aos europeus por parte dos artistas brasileiros. Eles queriam criar um tipo de literatura aqui no Brasil que se equiparasse, que tivesse meio que pau a pau da literatura que tinha na Europa. Então o modelo ideal de civilização, de mundo que se tinha, era europeu. Então, por isso, essa fantasia que eles vão criar do indígena. Dessa maneira, essa atitude ela vai se tornar totalmente compreensível, porém, né, o indígena não deixa de ser artificial. Já na fuga para o passado individual, o romântico ele partia em busca de um momento, né, em sua vida em que não havia problemas. Então, os conflitos existenciais, eles não estão presentes normalmente na infância, né, que é o momento da vida que a gente só estuda, não tem preocupação, tem boleto para pagar, não tem nada. Então, no presente, a realidade ela é ruim, ela é hostil. No passado, a vida ela era ideal. Por quê? Porque a gente não tinha preocupação. Então, esse é o passado individual. Então, essa característica do passado individual, ela está presente nesse poema. Prestem atenção. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Como são belos os dias do despontar da existência. Ó dias da minha infância. Então ele retoma, né, saudade que ele sente da infância, que não vão voltar mais, né? Os anos não voltam, mas por que da infância? Porque é o momento da vida que ele não tinha os problemas que ele tem enquanto adulto. Poema aí do Cassimiro de Abreu, que é um dos poetas do romantismo. Outra característica muito presente é a valorização da natureza. A natureza ela foi valorizada em duas situações diferentes dentro do romantismo. A primeira, gente, é que ela foi utilizada como extensão sentimental do artista. A gente falou lá atrás que eles eram extremamente sentimentais. Então, o romântico ele vai usar diversas metáforas que envolviam a natureza para manifestar as suas emoções, os seus sentimentos aí. Então, um poeta ele podia dizer que derramou uma chuva de lágrimas ou que seu coração batia mais violentamente do que uma tempestade balança as árvores. Então a gente vai ter aí nesse caso, né, o poeta brincando com as palavras aí, utilizando a natureza. E a segunda forma de valorização da natureza está relacionada à exaltação nacional. Quero exaltar o Brasil. Então o romantismo ele surgiu numa época em que havia um fervoroso sentimento nacionalista em diversos países, como no próprio Brasil. Então a gente tinha aquele sentimento nacionalista. E dessa maneira a natureza ela seria a representação de algo belo e único de uma nação. Por isso, é possível ver em diversas poesias e romances a descrição de elementos exóticos da natureza. E aí eles revelam o que a gente tem de pitoresco aí dentro de um país. É a idealização de uma nação por meio de seus elementos naturais nativos aí. O nacionalismo é uma outra característica. Então, a gente tem a valorização do que é nacional, daquilo que conduziu o desejo de estabelecimento de uma identidade brasileira. Então, a individuação nacional. Uma nação ela é única, né? Diferente de todas as outras. O Brasil é um, os Estados Unidos é outro, Portugal é outro. O romantismo, ele exaltava isso e ele estabelecia no Brasil uma relação com o processo de independência. A arte romântica, ela simbolizava a conquista da independência estética, principalmente na figura do índio aí. Só que a gente tem que lembrar que a independência estética não é independência cultural. Por quê? A nossa independência cultural só veio em 1922. Tanto que eu falei lá atrás, mesmo que, né, a gente conseguisse a independência estética, eles ainda tentavam fazer uma literatura que fosse do mesmo nível da Europa. Por quê? Da literatura portuguesa. Porque eles eram um ideal de civilização. Tanto que eles tinham um cavaleiro medieval, né? A gente não tem? Vamos idealizar o índio, então. As características que são dadas para o cavaleiro medieval te dá para o índio. Sentimento de missão. O escritor romântico ele sente um ser à parte da sociedade. Ele é dotado de capacidades especiais. Então, logo, ele sente que ele tem a missão
de expressar e professar suas ideias e seus sentimentos por meio de seus textos. Eu falei isso lá na parte do egocentrismo. Então, gente, ele tem a habilidade que ele só existia unicamente em seres dotados de gênio. Então, eles achavam que eles eram especiais, que eles eram gênios, que eles não vieram para o mundo à toa, que eles tinham que escrever e compartilhar o saber deles com o restante do mundo. Daí procede a ideia do gênio romântico, do gênio inspirado. No ideal romântico, o que produz a obra de arte bela não é o trabalho minucioso do artista, mas sim a inspiração que é usada dentro da obra dele aí. Beleza? A gente tem também a liberdade de expressão. Liberdade era a palavra de ordem na literatura romântica. A forma dessa maneira, ela é influenciada pela ideologia da época. O verso livre, o verso branco, você não tem que ficar rimando, né? A tentativa de usar uma linguagem mais informal, coloquial, não uma linguagem extremamente formal dentro da poesia, e ele poder expressar todos os sentimentos, independente do que fosse pensado. Então, tudo isso aí, todos são livres para dizer o que lhes parece melhor. Então, eles tinham uma liberdade de expressão maior dentro do romantismo. E a gente tem o romantismo em outras artes. Se a gente for notar, o romantismo ele não se restringiu somente à literatura, né? Que a literatura ela é um tipo de arte. É a arte que trabalha as palavras. Mas a gente também vai ter o romantismo nas artes plásticas, na música. A gente vai ter grandes nomes dessa corrente estética. O crítico Arnold Hauser diz em seu livro História da Arte e da Literatura que a arte essencialmente romântica seria a música, devido à sua extrema subjetividade, que é a característica principal do romantismo. Então, se o romantismo, né, ele trabalha com a subjetividade, a música também vai fazer esse trabalho. Nomes que a gente tem em destaque nas artes plásticas: Delacroix, Tourneur, Géricault. E nomes de destaque na música: Beethoven, Tchaikovsky, Grieg, Granados, Wagner e Verdi. Beleza? Então, gente, na medida que a gente for conhecendo mais essas escolas literárias, vocês vão ver que elas se dividem em 3 gerações e que elas têm ideais totalmente diferentes. Hoje a gente viu características gerais que pertencem a essas 3 gerações. E vamos conhecer, claro, melhor os escritores aí, tá bom? Essa aula de hoje foi essa. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Uma boa semana!